Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje na academia, hoje é o dia da academia. Essa semana vou fazer direitinho. Semana passada eu consegui fazer mais de 300 minutos de atividade física semanal. E essa semana eu vou fazer de novo, né? Então, quando eu não estou fazendo arte marcial, eu estou fazendo bicicleta ou esteira, 60 minutos, tá? 60, depois eu vou fazer um pouquinho de musculação, tá? É bom, gente, é importante fazer. A Organização Mundial da Saúde diz que você tem que fazer 300 minutos de atividade física semanais para não ser mais sedentário. Isso vai ajudar em tudo, tá? Na tua saúde, na tua resistência, a você não pegar doenças, tá? A você perder, né, manter, se você quiser manter seu peso ou perder, vai te ajudar a melhorar a tua energia, tudo, você vai dormir melhor, você vai se acalmar, você vai desestressar, tudo, tá? Então eu tô vim, e hoje eu tô fazendo meus 60 minutos da semana. Bom, aqui, gente, é aquele momento. Eu tô na arte marcial há muito tempo, tá? Uns 15 anos, mais ou menos. Comecei na capoeira 4, 5 no Aikido, fiz 1 ano e meio de Wing Chun, amei. Tô fazendo Kung Fu agora, vai fazer um mês. Tô feliz, super feliz, tô gostando demais. Tô fazendo Krav Maga também, que é legal. E tô fazendo outras artes marciais assim, tá? Eu fiz umas aulas de jiu-jitsu para defesa pessoal, tá? Com a Fernanda. Então, assim, eu tô fazendo, faço várias artes marciais. Eu gosto, além das que eu faço outras. Gosto muito da arte marcial. A arte marcial vai além de defesa pessoal para mim. Ela me ajuda em tudo, é um hobby, me ajuda a me distrair, me relaxa, me desestressa, me ajuda a trabalhar nas frustrações, tudo, tá? Tudo, absolutamente tudo. Então, eu não consigo me ver mais sem arte marcial. Mas aconteceram muitas coisas e eu gosto. Eu adoro contar as coisas que aconteceram, né? O ambiente da arte marcial, a arte marcial é maravilhosa, mas as pessoas que estão ali são pessoas muito complicadas de conviver. Você vai encontrar, né, dojos um pouquinho melhores, piores, mas assim, sempre vai ter uma humarada, muito homem, né? A maioria é homem. Nesses ambientes a maioria é homem, tem pouquíssimas mulheres. E claro, onde você tem muitos homens, você tem um machismo muito forte, tá? E eu tive que, sim, enfrentar situações difíceis, mas que hoje eu me divirto. E normal, porque eu pratico arte marcial sozinha, eu vou sozinha, não tem grude, namorado, noivo, não me conchavo com professor, eu vou sozinha no meio daquele monte de homem. E eu gosto, eu realmente gosto, isso me desafia. Eu gosto de dojos masculinos. De preferência que não tenha nenhuma mulher. Porque a mulher me cansa, né? Muitas vezes, claro, tô com elas, apoio, claro, defendo elas. Contra o machismo, defendo elas. Eu me defendo elas, tá? É óbvio. A minha luta é coletiva, não é minha. É coletiva, as mulheres não entendem isso, né? Mas eu faço isso coletivamente. Mas elas me cansam, as mulheres me cansam mesmo. Pela falta de politização, pelos conceitos machistas que elas têm muito fortes. Elas alimentam, o silêncio delas alimenta o machismo, elas não sabem o que é machismo, não conseguem definir. E muitas vezes são casadas, né, com homens muito machistas. Elas são, a maioria das mulheres são casadas, né, com homens bem machistas, porque elas não conseguem perceber o machismo desse homem, né? Então fica muito difícil ela entender o machismo do dojo. Se ela não consegue ver o machismo do próprio marido, o cara que divide a cama com ela, né? Então, é complicado. Aconteceram coisas muito complexas nas artes marciais. Eu me divirto demais hoje com isso. O primeiro dojo que eu fiquei, aconteceram muitas coisas, principalmente no Aikido, né? Porque eu fiquei muitos anos no Aikido, eu fiquei 5 anos no Aikido. E fiquei pulando de um dojo pro outro, né? Para tentar encontrar um dojo menos machista. Não consegui, não encontrei, tá? Não encontrei, duvido que encontre. Mas enfim, o Aikido é um ambiente que para mim hoje, claro, eu tenho uma maturidade, eu tenho que ir lá treinar e ir embora. Não dá para conversar com ninguém, ter relacionamento com ninguém, né? Porque não vai dar certo. Eu acho que na arte marcial, no geral, tem que ser assim, né? No Wing Chun também era assim, tá? Quando você começa a conversar muito com aqueles homens,
você vai se estressar. Você vai se estressar. E o homem não tem limites, né? Ele passa por cima de você, ele não respeita, né, espaços. E é quando entra em conflito mesmo, tá? Então, no primeiro dojo, gente, foi terrível, né? Foi o dojo do Sensei Riksal bem grosso. Aquele sensei que eu entrei em conflito, eu entrei numa guerra fria com ele, né? Sensei Riksal bem grosso deu em cima de mim numa aula. Eu fiquei 4 meses no dojo dele, mas foram 4 meses intensos de briga. Briga assim, silenciosa. E o seguinte, o Sensei Riksal bem grosso deu em cima de mim e eu quis que ele me pedisse desculpas. Eu não me conformava, né, dele ter feito o que ele fez e não me cobrei, falei na cara dele o que ele fez e tal. Muito engraçado, eu travei uma briga com ele, né? Mas eu já queria sair, eu não ia ficar mais, né? Porque acho que a partir do momento que você está num dojo e você vê que um professor não tem postura, não tem seriedade, não tem postura, não respeita mulheres, eu acho que não dá para você ficar, né? Eu gostava muito da linha deles, né? Que era a linha do Aikido, do Steve Seagal. Gostava da linha deles, tá? E por isso eu fui ficando, mas eu não gostava do Sensei Riksal bem grosso e ia sair. Fiquei lá só para ele me pedir desculpas e ele nunca pediu direito, tá? Mas eu lembro que no ápice, né, depois que ele me desrespeitou e eu chamei a atenção dele, foi muito engraçado. Eu perguntei, cara, quem é essa mulher de vestido vermelho? Né? Porque ele tinha, depois que ele me deu em cima de mim, me desrespeitou, eu entrei na rede social dele, o Sensei Riksal bem grosso, para ver, eu falei, quero ver quem é esse cara, porque eu não conhecia, né, ele era um sensei. Sempre mantive um distanciamento de professores de artes marciais, tá? Sempre achei melhor e sempre foi bom. E eu não sabia quem era o Sensei Riksal bem grosso, né? Eu não estava na rede social dele, eu não fico em rede social de professor meu de arte marcial. Eu não fico, tá? Não tem nada a ver, eles não são meus amigos, né? Eles me dão aula de artes marciais, eles não são meus amigos, né? E aí eu lembro que depois eu falei, cara, eu quero ver quem é esse homem. Quando eu entrei na rede social do Sensei Riksal bem grosso, eu vi cada coisa, ele segurando garrafa de cerveja, ele segurando assim, garrafa de uísque, umas coisas assim absurdas. Eu falei, cara, nossa, como é que pode um professor de arte marcial, né, segurando garrafa de bebida alcoólica? Nossa, eu fiquei horrorizada, fiquei com uma visão muito ruim dele. Falei, meu Deus, esse cara é completamente fora, não tem nada a ver comigo, ele é bebum. Eu fiquei com uma visão dele. Eu falei, cara, esse cara é bebum. Aí tinha umas fotos dele com umas mulheres, né? E uma mulher, essa mulher aí de vestido vermelho. Um vestido horrível, sabe assim, tudo colado no corpo, uma mulher horrorosa. E aí eu falei, cara, e aí eu perguntei para ele, quem é essa mulher do vestido vermelho, né? Que tá na sua rede social? Ele falou, essa é a mãe do meu filho. Eu falei, cara, ela é tua esposa. O que eu quis dizer com isso? Eu falei, como é que pode você com uma esposa, com um filho, e você dar em cima de uma aluna? Eu queria que ele pensasse, né, no que ele tinha feito. Mas, enfim, ali a pessoa quando não tem homem, quando não tem vergonha na cara, nem ética, nem caráter, não tem como, tá, você fazer ele pensar. Ele não vai pensar, ele acha que tá certo fazendo errado, né? E você vai encontrar muitos professores assim nas artes marciais. Casados que dão em cima de aluna. E aí eu fiquei muito revoltada, né, com o que ele fez. Não foi nada grave, mas eu não gostei, ele me desrespeitou e eu travei uma guerra com ele e fiquei lá para ele me pedir desculpas. Eu achei muito engraçado. E ele começou a ficar com raiva, né, que eu não ia embora, ele queria que eu fosse embora. E eu não ia, né, eu ia ficar lá até ele me pedir desculpas. Tá? Eu fiquei lá até ele me pedir desculpas, que era meu objetivo, né. Ele nunca pediu, tá, mas eu fiquei lá, eu fiz minha parte, ele me tirou. Aí eu me lembro que teve um momento, né, que eu tava treinando, tá? Normal, tava treinando, indo pra aula, treinando, eu chegava lá, ele com uma cara feia assim, um homem grande. Se você quer saber você é um homem grande, tá? É um urso usando um hakama, parece um tronco, sabe? Aquele grandão, gordo, assim, barrigudo, aquele, sabe? Aquele chumbo grosso, tá? Ele deve pesar mais de 100 quilos, com certeza, aquele homem grandão, tronco bochechudão, aquela cabelinha assim, tudo pra cima, assim, que ele passava guspe, eu não sei o que, ele ia todo arrumado, né, pro dojo, ele ia tudo perfumado, cabelinho tudo pra cima, assim, todo, assim, parecia que ele tá vindo pra
para uma, sei lá, uma discoteca, sabe? Uma balada, e não indo para um dojo. Era muito estranho, tá? Um homem bem estranho. E aí eu peguei, ele deu uma técnica, falou, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar a bexiga era o showman, né? Ele fazia o seguinte, em vez dele dar o showman, era com a bexiga que a gente fazia o showman, tá? Você vai pegar a bexiga e dar a bexigada na cabeça do colega, o quê, né? E o colega vem, aí você faz a técnica, tá? Você dá a bexigada, o colega te ataca e você faz a aplicação da técnica. Então, era isso. E eu falei, cara, e eu tava treinando com um rapaz, um adolescente muito bonzinho. Eu já contei essa história aqui, tá, gente? Me marcou muito isso, por incrível que pareça. E eu tava com raiva do Sensei Rick também, grosso, né? Porque ele tinha me desrespeitado. Eu não podia nem olhar pra cara dele, não sei nem como eu consegui. Mas é vingança, né? A vingança, quando você quer se vingar, você aguenta. Você quer provocar a pessoa. Né? A vingança é muito prazerosa, né? Eu queria ir lá de qualquer tipo de pedir desculpas, né? Eu não engoli o que ele fez de jeito nenhum, né? Falta de respeito dele. Então, travei uma guerra com ele, tá? E esse menino bonzinho esse menino, um adolescente ali, tá? Conversava com ele, gostava dele e botou ele para treinar comigo. E eu tinha que dar bexigada no menino. Eu com essa bexiga de piscina, aquela bexiga comprida. E o Sensei Rick Salbengrosso, na minha visão, não era o menino que estava na minha visão, que o menino era baixinho. O Sensei Rick Salbengrosso atrás dele, na minha visão da bexigada. Eu com essa bexigada, que eu estava com uma raiva desse Sensei Rick Salbengrosso. Nossa Senhora, eu nunca tive tanta raiva de uma pessoa quanto eu tive dele, sinceramente. Foi desproporcional, assim, sabe? E aí eu peguei essa bexiga, dei com tudo na cabeça desse menino. Eu não conseguia controlar. Isso é uma coisa maluca na arte marcial. Você vai ter que trabalhar seus inimigos o tempo todo na arte marcial. Se você não trabalhar, você vai prejudicar o seu treino. E eu não conseguia, né, controlar os meus inimigos interiores, que era o ódio do Sensei Rick Salbengrosso. Eu não conseguia. Né? Com o tempo você vai aprendendo a trabalhar isso. Com o tempo você vai conseguindo. Por isso que a gente trabalha muito o autocontrole na arte marcial. Por isso, porque você tem que estar controlado numa arte marcial, senão você não consegue treinar. Aí eu pegava essa bexiga, eu estava com muita raiva do Sensei Rick Salbengrosso, porque era nele a bexigada. A bexigada era pouco, era um pau que tinha que dar nele, né? Era muito pouco, né? A raiva que eu estava, né? Da ofensa. E aí eu peguei com tudo na cabeça desse menino. Eu me sentia mal, né? Porque o menino era legal. Eu gostava do menino. Mas eu não conseguia controlar os meus inimigos interiores. Você vai ter que o tempo todo controlar seus inimigos interiores numa aula de arte marcial, senão você não consegue treinar. Eu não conseguia. Aí foi muito interessante, porque o Sensei Rick Salbengrosso, apesar de ser um homem complexo, ele teve sensibilidade para perceber que eu estava com raiva dele. Impressionante, né? Ele teve essa sensibilidade. E ele falou assim, então, Priscila, vamos fazer o seguinte, dá a bexigada em mim. Quando ele falou isso, gente, quando ele falou isso, eu falei, não acredito. Será que ele está lendo o meu pensamento? Ele percebeu que eu estou com raiva dele? Né? Até hoje eu fico impressionada com isso, porque eu nunca tinha relacionamento com o Sensei Rick Salbengrosso, eu não trocava ideia com ele. O meu relacionamento com ele era muito difícil com ele, eu não gostava dele, né? Então, eu não tinha nenhum tipo de relacionamento com ele, era frio, distanciado, eu não conversava com ele. Então, como é que pode, como é que ele captou que eu estava com raiva dele, né? A bexigada era para ele, e eu não estava conseguindo controlar. Aí ele falou, eu vou ficar no lugar do menino, que sou bem grosso. Eu vou ficar no lugar do menino, você vai dar bexigada em mim. Nossa, eu fui com tudo na bexigada, na cabeça do Sensei, que sou bem grosso, mas não era o suficiente, não era. A raiva era muito grande, tá? E mesmo que eu desse um pau e ele morresse, não ia ser suficiente. Porque a raiva é uma coisa terrível, né? Quando você tem raiva de uma pessoa, a pessoa fez alguma coisa para você, você tem que resolver dentro de você. Mesmo que a pessoa te peça desculpa, você não vai conseguir. Você tem que resolver dentro de você, né? A desculpa ajuda, mas não é suficiente. Né? Então, eu peguei, foi muito engraçado, porque o cabelo do Sensei Rick Salbengrosso, ele era redondinho assim, sabe? Era um cabelinho assim,
Não é um cabelo liso. Fez assim, ó, baixou o cabelo dele, assim, porque tava assim, redondinho, assim, gordinho, cheinho, baixou, assim, o cabelo dele, deu uma baixada rápida, assim, radical, com tudo com a bexiga na cabeça dele, né? Ele falou, nossa, sua bexigada tá muito boa. E quando ele começou a ler, eu fiquei com mais raiva ainda. Não era suficiente, não era. Impressionante, né? Como você tem que trabalhar seus inimigos interiores o tempo todo, né? Raiva, mágoa, frustração. Você tem que trabalhar isso o tempo todo no treino, porque isso vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar, né? E aí, não foi suficiente. Não foi suficiente. Não foi. Foi muito interessante, porque eu batendo, dando bexiga na cabeça dele, foi pior, foi aumentando a raiva. Não foi suficiente. E eu achei interessante que ele tenha tido o feeling de perceber que eu estava com raiva dele. E aí, naquele momento, ele deveria ter me chamado para conversar, né? Falar, ó, o que está acontecendo, o que eu te fiz e tal, né? Eu falaria claramente para ele o que tinha acontecido. Porque se ele teve essa percepção, ele poderia ter dialogado comigo sobre isso naquele momento, talvez tivesse resolvido, né? Ele deixou passar, não estava nem aí, não tem empatia. O Sensei Rick Sobringrosso é um homem que não tem empatia. Não tem. Ele não se coloca no lugar do outro, na minha opinião. Mas ele tem uma certa sensibilidade para perceber. E foi muito, eu fiquei muito irada, né, nesse exercício, porque teve um momento que ele falou assim, Priscila, eu vou te colocar, naquela época, eu vou te colocar para você treinar a bexigada na parede, se você não der uma bexigada mais leve no menino. Quando eu ouvi isso, disse Sensei, que sabem, eu estava já com ele aqui no tampão, falei, não é possível que esse cara quer me dar moral, sem ter moral, né? Porque ele não tinha moral. Não tinha mais moral para mim. Ele não pode dar moral para mim. Um homem que dá em cima de uma aluna, ele não tem moral nenhuma para dar moral numa outra pessoa, tá? Ele não tem ética nem caráter. Então, era muito engraçado, porque eu virei para ele e falei, eu não vou ficar em cantinho nenhum. Foi assim, no meio de... Foi muito engraçado, eu estourei, não consegui me controlar. O inimigo interior, né, gente? A gente tem que controlar o inimigo interior o tempo todo. O tempo todo, porque ele vai te atrapalhar. E eu não achei ruim que eu tenha estourado. Achei que foi bom. Foi um alívio. Né? Ainda que eu me segurei bastante ali. Falei, eu não vou treinar bexigada nenhuma. Não tô pagando essa aula para treinar bexigada. E você não tem moral para me corrigir. Eu estava falando de outras coisas, né? A moral, a postura, né? De uma pessoa. Que moral, né? Um professor... desrespeita uma aluna, que moral que ele tem, né? Eu denunciei Sensei Rick Sobringrosso, sim, já me perguntaram aqui no canal, sim, eu denunciei ele, na época, pro clube, pra escola, pro dono da escola que ele dava aula, eu denunciei ele, sim. E fiz o que eu tinha que fazer, mas ele seguiu dando aula, não sei, falaram que ele parou de dar aula, mas isso não muda, porque ele não foi corrigido, tá? E um homem desse teria que ser corrigido, né? Mas enfim, eu levei minha vida, continuei na arte marcial, ainda fiz Aikido muitos anos, até que depois eu me cansei do Aikido, discuti com outro japonês, né? E aí eu falei, cara, eu vou para outra arte, porque eu já fiz muito Aikido, já tô de saco cheio desse sensei de Aikido, me cansei deles, não tenho que ficar aguentando isso, né? Eu tô pagando uma arte, não para passar nervoso com o sensei de Aikido. Eu já tava de saco cheio do sensei de Aikido quando eu saí, né? Do Aikido. Aí eu peguei e saí. E fui para as outras e estou muito feliz nas outras.